Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Reflexão do Cristão. Receba a palavra de Deus hoje. Então, se você estiver viciado, não estou dizendo para usar as suas forças para parar de assistir, mas eu te digo que se o desejo vier, aprenda a confessar. Talvez você vai confessar de uma maneira muito vazia e vai se sentir como talvez um hipócrita. Mas confesse. A Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida por Jesus Cristo. Quando reina nessa vida, você vai reinar também sobre a pornografia. Amém. E vai se tornar como um príncipe, uma princesa. As pessoas ao seu redor vão sentir como existisse realeza em você. Queremos isso. Queremos ver realeza em seu comportamento e palavras, mesmo as suas roupas sendo simples, as pessoas vão sentir realeza, porque todos nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, amém? Nós somos os seus companheiros, glória a Deus. Realezas. Sabia que as pessoas deviam sentir a fragrância da realeza quando você chega num lugar. Isso não é orgulho, não é atitude de santarrão, mas realeza. Amém? Essa realeza como a realeza que Jesus tinha, que se ajoelhava e lavava os pés dos discípulos. Mesmo assim, eles ficavam com medo de se aproximar dele e ficavam com vergonha de discutir entre eles quem seria maior entre os discípulos. E mesmo tendo passado momentos íntimos com ele durante vários dias, havia uma glória e uma realeza sobre ele que eles ficavam com medo. Então eu quero que você e eu experimentemos o caráter de Jesus fluindo em nós. Não é nós tentando imitá-lo, mas ele se manifestando em nós. E todo o povo diga, amém. Então, quero ensinar uma lei. Agora mesmo. Vou falar sobre a lei. Dá para acreditar que podemos pregar em cima da lei? Amém. É chamada a lei do resgate. Ou a lei, ou também conhecida como a lei da presa. Ok? Em Números. Aqui diz que falou mais o Senhor a Moisés dizendo, então foi o Senhor quem deu essa lei, a lei da presa. E se você entender essa lei, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. E eu nunca compartilhei isso antes. As verdades que vamos ouvir, eu nunca falei sobre isso, nunca, em nenhum lugar antes de hoje. Essa palavra veio a mim como revelação do Senhor, alguns anos atrás, quando na verdade eu estava passando por algo, sabe, muito difícil, que foi a perseguição por pregar o evangelho da graça, que é o evangelho verdadeiro. Não há outro evangelho. Amém? E a perseguição começou, e a melhor parte foi isso. Depois de um tempo, depois de alguns anos, os mesmos que começaram a nos perseguir o tempo todo estavam pregando as nossas mensagens. Quando era conveniente, pregava as minhas mensagens. Agora, as minhas mensagens devem ser compartilhadas. Eu não me importo que preguem sobre isso. E agora existe um grande exército que prega isso. Uma geração de Benjamim que se levanta. Há um grande exército que Deus está levantando. Amém? Não é uma minoria mais. De fato, existem tantos que estão pregando uma graça diferente. Pessoas que falam coisas como todos estão salvos, não precisa pregar mais a graça para eles. Mas isso é uma heresia. Amém. Do fundo do inferno. E alguns são muitos até mesmo liberais, são muito leves, mas mudam a palavra de Deus, dizendo que agora nós somos o novo Israel. Israel não importa mais. A teologia da reposição. Não sei por que quem crê na graça vai acreditar numa mentira dessa, mas por que muitos pregam essa mensagem agora? O diabo tem que desviar a graça para uma mensagem diferente da graça agora. Alguns até mesmo dizem que existe uma super graça, mas na verdade isso é pura distorção e manipulação, porque, sabe, alguns dizem Pastor Prince tem muitos bons frutos e também frutos ruins. Bem, não é o que Jesus disse, não está de acordo com a palavra de Jesus. Jesus disse pelos frutos os conhecerão. Ou produz a árvore má os seus maus frutos, ou a árvore boa produz bons frutos. Não existe nada de produzir bons frutos e maus frutos. Mas, Pastor Prince, alguns dizem isso sobre você e eu te digo isso. Não ouviram o que todo mundo ouviu. Acha que ouviram? Amém? Ou então, eles não me ouviram e ouviram outra pessoa pregar sobre a graça, mas alguns acabam falando que fui eu. Não, se ouvir a minha mensagem, se ouvir as mensagens que são pregadas aqui neste púlpito, amém, você não vai ficar um imoral.
Você não vai ter só uma boa moral, mas vai ter uma moral excelente, elevada. Não um santarrão, mas um príncipe, um caráter celestial. É o que vai acontecer. E não é pelo próprio esforço, mas na verdade é como um acidente por fruto. Amém, só conhecendo o amor de Deus. Então, estou falando como recebi essa mensagem. E o que aconteceu foi, eu comecei a ouvir aqueles que também pregavam sobre a graça e começaram a falar das suas revelações, que eu disse antes que o Senhor tinha me mostrado como ninguém morreu do Egito até o Sinai, ninguém morreu. E naquela jornada ninguém morreu. E o Senhor falou comigo, e eu disse que não tinha escutado ninguém pregar sobre isso. E um pregador começou a falar que não tinha ouvido ninguém pregar sobre ninguém ter morrido do Egito até o Sinai. Um de nós está mentindo, certo? Numa conferência isso é problemático, porque se ele falar isso e eu falar isso, então um de nós está mentindo, certo? Então, foi assim. Não se esqueça, o que Deus me dá é para todo o corpo de Cristo. Eles podem pregar, eles podem usar, eu não tenho problema nenhum quando pastores pregam as minhas mensagens, não tem problema, os líderes pregam, não tem problema, isso deve ser pregado, isso deve ser levado para todas as igrejas, para os 4 cantos da terra, amém? Mas muitos desses pastores são amigos, muitos deles me reconhecem, e muitos deles são honestos, mas o que eu acho que é muito estranho são aqueles que nos perseguem publicamente, certo? E depois pregam a mesma mensagem. Depois dizem que receberam de Deus. Certo? E eu tenho um problema sério com isso. Amém? Alguns até pregam e nunca mencionam o meu nome. Talvez porque sou controverso, mas não mencionam o meu nome. Mas estão roubando, ou melhor, usando os meus sermões. Mas pregam e ainda dizem que foi Deus que deu para eles. E eu sou humano, sabe? E às vezes fico chateado. Não tem problema com amigos que me reconhecem, falam sobre mim. E eles dizem, Deus está levantando o pastor Prince. Eles falam sobre isso e pregam algumas partes do meu sermão. Está tudo bem. Eu gosto disso. Mas o problema é que algumas pessoas não me mencionam e pregam como se Deus tivesse dado para eles. Ou eles, na verdade, durante as suas mensagens se levantam contra mim. Então eu estou falando da minha jornada e por causa disso, muitos anos atrás eu fui ao Senhor e disse, Senhor, eu não quero ficar irado com isso. Amém? Eu quero te agradecer primeiramente porque eu era um gago e o Senhor está me usando e o Senhor tem me dado este ministério, um ministério que tem atingido os 4 cantos da terra. Alguns estão sendo radicalmente transformados e outros radicalmente irados. E é isso que está acontecendo. Eu disse ao Senhor, tu tens que me ajudar a ter uma atitude diferente. E eu preciso de uma revelação. Sempre quando eu passo por uma crise, sabe? Eu falo com Deus. Eu preciso de uma revelação. Quantos sabem que se você passa por uma batalha, seja física, ou no casamento, seja num relacionamento, ou até financeiro, seja o que for, seja espiritual, ou você está batalhando agora uma depressão, lembre-se disso. Quando você sair do outro lado, espere algo melhor. Na verdade é o contrário. Você está tomando remédio ou está deprimido. Quando Deus te libertar, se prepare para receber algo grande. Essa é a promessa de Deus. Amém. Das suas batalhas virão os despojos. Deus vai usar os despojos para a sua casa. Quando Davi lutava as suas guerras, a Bíblia diz em 1 Crônicas 26, vamos ver? Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Sem batalha não há despojos. Diga, sem batalha não há despojos. Qual batalha você está enfrentando hoje? É emocional? Ou então, você está lutando com a depressão ou com pensamentos negativos? Seja o que você faça, você não consegue sair disso. Está viciado em medicamentos? Está num conflito com alguém que você ama tanto? E essa é uma grande batalha. O que é? Essas são as nossas guerras. Saiba de algo, amigo. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Quero dar uma palavra para todos os líderes, aqueles que servem a Deus. Certo? Existe algo que chamamos batalha espiritual. Sempre que você quer servir, eu não vou dizer sempre, não acontece sempre, mas muitas vezes quando você serve ao Senhor, o diabo ataca. E ele coloca sintomas no seu corpo, você não sente vontade de até pregar ou servir ao Senhor no dia seguinte, ou você diz para sua esposa ou para alguém que te ama e essa pessoa, em vez de consultar ao Senhor, ela diz para você, você devia parar um pouco. Não precisa ficar indo sempre à igreja, sabe? Você não precisa fazer isso. Então, as vozes dizem isso. Como quando Jesus falou que ia para a cruz,
uma voz cheia de simpatia humana e não a voz do próprio Deus. Mas Pedro, com simpatia humana, disse, isso não vai acontecer. Eu não vou permitir isso. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, não fale assim com a sua esposa. Certo? Mas lembre-se disso. Os ataques vêm porque você está servindo ao Senhor. Alguns ataques você consegue vencer até com certa facilidade. Desiste. Você não tem que servir mais. Não tem que, sabe? E esse é o caminho mais fácil. Mas eu te falo isso, o caminho fácil não quer dizer que o diabo vai desistir de você agora. Está me ouvindo? Não quer dizer que aqueles que não servem estão isentos. Hoje eu vou falar como há um lugar especial, uma riqueza especial que as pessoas que passam por batalhas recebem. Aqueles que não têm lutas não recebem isso. Não importa qual seja o ataque que está sofrendo agora, esta mensagem de hoje é para você. Primeiro aqui vemos os despojos. De onde vêm os despojos? Despojos da guerra. Sem guerra não há despojos. Certo? E você vai receber riquezas para manter a casa do Senhor. Certo? E se estiver pensando que isso é dinheiro para construirmos uma casa para Deus, sim, se é um ministério que está precisando disso, mas mais do que isso, nós estamos construindo casas do Senhor em todo o mundo, amém? Uma casa espiritual, amém? O povo de Deus na terra, amém? Judeus e gentios, a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala que é na nossa batalha que aprendemos e sabemos também que antes da batalha, uma revelação é só uma teoria. Só uma teoria. Mas quando passa pela batalha, você vive essa revelação. Agora você sabe, comparado com alguém que prega, compartilha e até ensina, e fica alegre com isso, não é o mesmo do que aquele que passa pela luta. É por isso que precisamos meditar na revelação, precisamos tomar posse dela para depois viver aquilo. Ou então se torna um acumulador de verdades bíblicas, você só opera de maneira humana e não há vida de verdade. Eu falava isso com os meus pastores e líderes, que é muito fácil, até para eles, pegarem as verdades e também as revelações que eu compartilhei durante anos, sem meditarem naquilo. Eu não creio que eles são pessoas desse tipo. Amém? Eles sempre meditam e estudam muito a palavra, mas eu conheço pastores, até na China, que pegam as minhas mensagens e colocam aquilo lá dentro, até que aquelas mensagens se tornam parte deles, do fluir deles, e com a mesma unção, revelam aquelas verdades. E é o que eu quero ver, pessoas pegando essas verdades que Deus tem dado para mim, para este ministério, e levá-las, e que elas se tornem deles. Meditem nelas, até tomarem posse. Amém. Depois preguem sobre isso. Percebeu que quando Mateus escreve o Evangelho é diferente de como João escreveu o seu? E os dois foram inspirados, os dois receberam inspiração verbal da Escritura. Todos os Evangelhos são sopro de Deus. Percebeu que como Paulo escreve é diferente do que Pedro escreve? Deus nunca ignora a personalidade humana. Então a palavra de Deus que vem através da pastora Lia, amém, é gentil, é poderosa, e a palavra de Deus que vem através do pastor Mark, certo? É sempre para a família e sempre levanta as pessoas. E aquilo faz com que as pessoas se libertem da depressão. E ele sai deprimido. Não, só estou brincando. Amém? E todos nós temos diferentes chamados. É a mesma palavra de Deus, mas Deus não ignora a sua personalidade. Posso ouvir um amém? Amém. E dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Não fique com medo das batalhas. Talvez você já passou por uma, ou você está passando agora, ou você ainda vai passar. Deixa eu te falar isso. Se o seu casamento está agora mesmo passando por uma batalha que trouxe muito conflito e vocês estão brigando o tempo todo, estão passando por uma grande crise, deixe-me falar isso. Se vocês dois fizerem tudo da maneira de Deus, fluindo com Deus, orando sempre, pedindo a Deus sabedoria para sua esposa, eu posso te declarar isso. Este casamento, quando for restaurado, não vai estar no mesmo nível que estava antes. Não vai ficar do mesmo jeito. Vai subir um novo nível. Vai subir alguns níveis e chamamos isso de 120%, mas nunca vai ser do mesmo jeito. E o diabo vai te falar que não vai ser o mesmo, mas ele fala de forma negativa. Deus te fala, amém, para todas as áreas da sua vida. Depois de uma luta, amém, o casal se conhece melhor. Depois de uma briga, o casal se conhece melhor. Amém? Depois de uma briga, até o amor, irmão, o amor se torna mais forte.
Ok, tá bom. Amém, pastor Prince, amém, amém, amém. E muitas vezes se desprezam, e depois disso então começam as brigas. Algumas delas são boas, certo? Eu não disse o ódio é bom, eu disse uma luta, um confronto. Eu estou falando de confronto e, em vez de ficar ali pensando que isso tudo é normal, seu marido precisa saber que nem tudo está bem. Então, um casamento pode ser assim. No seu trabalho também pode ser assim. Se tem uma crise e você não está feliz com aquilo, pode ser de Deus ou então pode ser como aquele homem que gosta de pular de trabalho para trabalho para trabalho. Não, mas se é algo que você precisa falar com seu chefe, precisa ter um confronto com ele, precisa falar que você está pensando em sair dali e talvez isso vai fazer com que o chefe te valorize mais. Mas peça a direção de Deus sobre isso. Você está entendendo? Então, na lei da presa, o Senhor me falou algo, mas antes eu quero dizer uma coisa séria. Não estou nem aí para quem prega o que falam de mim, porque eu aprendi sobre esta lei. Ok? Vamos ler mais uma vez. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Números 31, verso 25, o Senhor diga ao Senhor, então saiba que essa lei veio do Senhor. Não estamos mais sob a lei, mas esses princípios vão nos dar sabedoria. Como na semana passada aprendemos, não atarás a boca do boi enquanto debulha. Não atarás a boca do boi enquanto debulha, ou seja, deixe o pobre boi comer. Sabe, não cubra sua boca. Amém? Talvez tinha alguns pão duros com eles naqueles dias. Então eles diziam, devemos atar a boca do boi, porque o boi come muito. Não é um coelho, sabe, que come pouco, mas este animal é um boi. E Paulo disse, bem mais tarde, que Deus não falou isso por causa do boi, mas Deus falou isso por causa dos ministros que trabalham na igreja. Então, Paulo pegou aquela lei, que é uma lei do Antigo Testamento, e ele usou a sabedoria e a verdade, hoje eu vou fazer o mesmo, dessa lei que vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E Eleazar tem um nome interessante que foi escrito nos antigos manuscritos. E se você for no museu em Israel, pergunte ao responsável ali, ou até mesmo um guia ali, pelo nome de Eleazar. Descobriram recentemente o nome Eleazar, sacerdote? Está no Museu de Israel. E Eleazar, o sacerdote, era o sumo sacerdote. Eleazar era o sumo sacerdote depois de Arão. Era filho de Arão. Lembra? Ele tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, foram queimados. Não vamos falar sobre isso. E também tinha Eleazar e Itamar. Eleazar sucedeu a seu pai como sumo sacerdote. E, quando se tratava do sumo sacerdote, naqueles dias ele era a conexão com Deus, ele podia te levar para bem perto de Deus. Ter comunhão com aquele homem era ter comunhão com Deus. Escreva isso aí. Ter comunhão como sumo sacerdote era ter comunhão com Deus. Está me ouvindo? Certo, ele tinha comunhão com Deus. O sacerdote tinha que ter comunhão com Deus. Era uma posição privilegiada. Era uma posição onde todas as bênçãos de Deus vinham sobre o sumo sacerdote para depois chegar a você. Quem é o nosso sumo sacerdote? O Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O nome Eleazar significa ajuda. O ajudante. Então, lembre-se disso. Tocar no sacerdote era chegar perto de Deus. E quem assessorava o sacerdote? Até no tabernáculo de Moisés, quando eles trabalhavam, matando os animais e depois eles queimavam o animal naquele altar de bronze. Quem é que assessorava? Quem é que dava ajuda ao sacerdote? O levita. Vocês estão olhando para minha calça. Ela não é leves. Não tem nada a ver. Mesmo assim. Os levitas, eles também eram da linhagem dos sacerdotes, mas eles eram separados para ajudarem os sacerdotes. Então os sacerdotes eram aqueles que faziam os cuidados com a menora, acendiam um candelabro, acendiam também o altar do incenso, que era uma posição cobiçada naqueles dias.
como Zacarias, o pai de João Batista. Ele estava ali, um anjo apareceu. Todos queriam queimar o incenso porque o cheiro ficava neles, não dava para tirar aquilo. Por muitos dias eles ficavam com aquele cheiro, o cheiro que agradava a Deus. Então eles ajudavam a matar os animais e os sacerdotes os colocavam ali. Então, eles ajudavam os sacerdotes. De certa forma, um nível menor, quando nós os comparamos em relação ao ministério e posição das funções que desempenhavam os sacerdotes. Eram mais elevados e o sumo sacerdote mais ainda. Em termos de posição com Deus, por último, temos os levitas. Alguns não gostam dessa verdade, mas até mesmo Jesus. Ele tinha os discípulos que eram mais próximos dele. Ele tinha 70 discípulos, sabia disso? 70. Ele tinha 70. E dos 70, escolheu 12. Dos 12, escolheu 3. Você sabe o nome dos 3? Pedro, Tiago e João. Amém? Então temos a igreja New Creation, toda a igreja. E a igreja Grace Revolution, em Dallas, a igreja toda. Mas desta igreja, tem níveis de aproximação de Deus. Não disse níveis de posição. Todos nós somos a justiça de Deus em Cristo. Mas há níveis de aproximação. Amém? Há níveis de aproximação de Jesus. Amém? De todo mundo, alguns são mais perto de Deus. Pelo sangue de Jesus, todos nós nos aproximamos do Senhor. Mas mesmo assim, de todo esse grupo, talvez tenham 70. Certo? O número simbólico. E dos 70, que estão mais perto do que todo o povo, tem os 12. Não falo de líderes. Só o Senhor é que sabe. Dos 12 tem os 3. Pedro, Tiago e João. Não necessariamente o pastor. O Senhor sabe quem é. Se olharmos Pedro, Tiago e João, havia um que descansava sua cabeça no peito eterno para escutar os segredos de Deus. E escreveu Deus é amor, que foi João, o mais perto dos 3. Quero ser João. E você? João praticava o amor de Deus, ele sabia do amor de Deus, e essa é uma das maiores verdades. Alguns até perguntam por que o pastor Prince não enfatiza outras coisas e fala sempre do amor de Jesus, porque é a maior verdade. O tempo é curto. Eu não quero ficar aqui de janeiro a março segurando a sua mão no ato exterior. Depois vamos devagar, junho, julho e agosto, sabe, até chegar no altar de bronze. Depois disso vamos bem devagar e você fica cansado. Você vai rastejando até chegar no lugar santo. Você abre os olhos e sente o cheiro do altar do incenso. Você consegue olhar aquela menorá. E então, se passaram 5 anos, 3 anos passaram. Sabia? Eu quero te levar ao lugar santíssimo. Você gostaria disso? Quando acreditamos em Cristo, o sangue de Jesus nos leva para perto de Deus. Podemos orar, temos o mesmo privilégio, mas alguns realmente se aproximam. Ok? Olha isso. A lei da presa. Faze a soma da presa que foi tomada de homens e mulheres, tu e Eleazar, o sacerdote, e depois disse, divide a presa em 2 metades. Quantas metades? Eu quero que você olhe para mim, porque isso vai te abençoar. Divide a presa em quantas metades? 2. Divide a presa em 2 metades, o ouro, a prata, o gado e todos os animais e toda a presa que foi tomada do acampamento do inimigo. E, olha bem, seja o que for, lembre-se disso. Antes quero te falar algo. Muitas vezes, Israel passava por uma terra, pedia permissão, e até quando eles bebiam das águas daqueles lugares, daquela cidade ou lugar, eles pagavam. E muitas vezes não davam permissão, e não somente isso, eles também lutavam contra Israel. E quando eles se defendiam, como acontece hoje em Israel, eles se defendiam e tomavam aquela terra. Está me ouvindo? Amém? Este é o princípio, não procuramos luta, não procuramos batalhas. Eu quero brigar com vocês, sabe? Porque eu preciso de mais terras. Vamos brigar, ok? Isso se chama estupidez. Ok? Não faça isso. Amém? Mas só por existir nessa terra, você vai ter lutas. Você tem um inimigo que te odeia. Este inimigo é o diabo. Ele te odeia. Amém? Então olha isso. A presa é dividida como? Quantas partes? 2 partes. Entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, é a primeira parte. Aqueles que saíram à guerra.
Amém? A lei da guerra diz que esta presa era dividida em duas partes. Para os que iam para a guerra e a toda a congregação. Temos a congregação deste lado. E olha bem, se você entender essa passagem hoje, eu estou falando sobre a lei. Olha bem, isso é do livro de Números. Você vai ser abençoado. Porque olha bem, ninguém pregou sobre isso. Ninguém, até mesmo nos canais de televisão e nos livros que estão aí. Ninguém. E se ouvir isso no futuro, você sabe quem pregou primeiro. É uma bênção. Se você entender isso, sabe? E é lógico que eu não estou me orgulhando disso, só estou brincando, ok? Eu sou muito humilde. Como o pastor Mark. Como Jesus, bem melhor. Então aqui diz que a presa era dividida em duas partes. Uma parte para aqueles que saíam à guerra. A primeira parte ia para aqueles que saíam para a guerra. A segunda parte ia para aqueles que não foram à guerra. Para toda a congregação, certo? Geralmente os que iam à guerra não eram em número tão grande como aqueles que ficaram para trás, toda a congregação. A congregação é maior, certo? Ok, mas tinha que ser dividido. Aqui há um princípio que aquilo de bom que uma pessoa tem é para o benefício de todos, é o princípio da igreja. Então, se o pastor Prince gasta tempo na palavra de Deus, não se esqueça que isso aconteceu porque eu busquei o Senhor. E se eu fiz isso e recebi uma revelação, não é somente para mim. O Senhor me disse que é para beneficiar a todo o mundo, o corpo de Cristo. Compartilho com vocês para que beneficie a todos. Tudo deve ser compartilhado. Muitos anos depois de um homem segundo o coração de Deus, Davi, atacou o inimigo, que atacou a eles primeiro e levou deles as esposas e também as crianças de todos os homens valentes, e eles fugiram. E Davi disse isso em 1 Samuel 30. Davi falou isso porque alguns disseram, depois de recuperarem tudo, as esposas e os filhos, porque eles lutaram contra o inimigo, receberam muito mais recolhendo os despojos. E recuperaram a família também. E alguns dos homens disseram, olha, não dê nada para aqueles que não quiseram ir conosco porque estavam cansados. Eles não foram. No lugar chamado Bessol, que é interessante porque Bessol é Boas Novas. Eles ficaram no lugar de Boas Novas, não queriam pagar o preço, não quiseram ir conosco, não quiseram lutar conosco, ok? Nada para eles. E Davi disse isso, meus irmãos, não fareis assim com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Certo? Que coração maravilhoso, isso se tornou a lei. Amém? Para que todos se beneficiem. Uma bênção para uma pessoa tem que beneficiar a todos. Então, era assim que era feito. Quantos sabem que hoje a nossa batalha é conseguir estudar a palavra de Deus, porque estamos tentando encontrar tesouros quando existem forças que nos distraem, forças que querem te impedir de gastar tempo na palavra de Deus. Então, se eu perseverar e trabalhar, e esse trabalho de um homem produz algo, produz despojos, não é só para mim que estudei, mas para todo o corpo de Cristo. É um princípio que precisamos aprender. Certo? A presa tem que ser repartida não só para quem foi para a peleja, não só para quem serve na igreja. Tem que ser distribuído para todos. Mas preste atenção. É a parte que eu falo, sabe? Eu gostaria que eu pudesse me assentar e pegar as mensagens de pastores de muitos anos atrás. Eu teria muito material, eu pegaria um e depois distribuiria. Para este domingo, Mas eu tenho que orar a semana toda para o Senhor me dar uma mensagem para vocês. Porque vocês são exigentes. Vocês são tão famintos e não pode ser uma comida qualquer, mas tem que ser muito boa. Tem que ser comida excelente. Ok, então, voltando a esta lei, a lei da presa, era dividida em duas partes, para quem foi para a peleja e para a congregação. Então, quem não foi para a batalha se beneficiava. Estou certo? Quem não foi para a batalha se beneficiava. Eu posso declarar isso. Mas, e essa parte aqui é bacana. Eu ia pregar isso na reunião de líderes, mas o Senhor me disse que não, eu queria pregar isso na reunião de líderes. Mas o Senhor colocou isso no meu coração tão forte. E você pode perguntar para Este que eu não queria compartilhar essa porção porque eu queria falar isso com os líderes. Então o Senhor acha que todos vocês são líderes. E me mandou pregar hoje.
Amém? E olha isso, verso 28. Então para o Senhor tomarás tributo. Duas partes, certo? Tomarás um tributo para o Senhor. Então uma porção era do Senhor. É como o dízimo, quando você recebe algo, a primícia é do Senhor. Você o honra primeiro, porque você não teria vencido a batalha, irmão, sem o Senhor. A batalha é do Senhor, a vitória é sua, o despojo é seu, a presa é sua. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram à peleja. Então a primeira parte dos homens que saíram à peleja, essa é a parte deles, e quanto eles deviam dar? Ao Senhor. Ok? Olha isso. De cada 500, uma alma dos homens e dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e dareis ao sacerdote Eleazar. Para quem davam? Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada ao Senhor. Viu isso? Então, olha, Deus disse, divide a presa. Essa foi a ordem do Senhor. Divide a presa em duas partes. A primeira metade é para aqueles que saíram à peleja. A segunda parte para a congregação. A primeira parte daqueles que foram à peleja. Da parte deles. De tudo que eles têm, seja de ovelhas, de gado, sabe? E seja ouro, seja o que for, tiraria um de cada quantos? 500. Anota isso aí, era um de cada 500. Diga. Muito bem. Isso é muito simples. Um de cada 500. Lembre-se disso, ok? E para quem era dado? Era dado a Eleazar, o sacerdote, como oferta alçada ao Senhor. Uma das melhores ofertas ao Senhor é a oferta alçada, que se chama taruma. Uma oferta. E havia uma outra chamada oferta movimentada, que se chamava tanufa. E essa taruma, que é a oferta alçada, era uma das melhores, que era dada ao Senhor. E o sacerdote recebia. Você está pronto? Entendeu? Então faço uma pergunta. A presa era dividida em duas partes. A primeira parte para quem saiu à peleja, quem foi para a guerra e recolheu o despojo, certo? Quantos eles davam? Um de cada, quantos? 500, lembre-se disso. E davam ao sacerdote Eleazar, o sumo sacerdote, que quer dizer o quê? Era a pessoa mais perto do próprio Deus, certo? Vamos ver a segunda parte, da congregação, que não saiu à peleja, mas se beneficiavam, certo? Vamos ler isso. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada 50. Um de cada 50. Um de quantos? 50. Dos que foram à peleja, a primeira parte, um de quanto? 500. Aqueles que não foram à peleja, a porção deles era um de quanto? 50. Para. Quem recebe mais? Quem foi à peleja? Ou os outros? Quem deu um de cada 50 ou quem deu um de cada 500? Eu não sei se você é bom de matemática, eu não sou tão bom. Isso parece ser muito simples. Os que deram um de cada 500 ficam com mais? Recebem mais? Ou aqueles que deram um de cada 50? Um de cada 500, na verdade o segundo, deu 10 vezes mais. O segundo, que é das pessoas que ficaram, tinham que dar 10 vezes mais. Ficavam com menos. Mas aqueles que foram à peleja recebem muito mais. Foi o que o Senhor me disse. Muitos se beneficiam. E eu fico até meio envergonhado de falar isso com vocês, porque eu pensei que eu ia falar isso numa reunião de líderes, por causa de como essa revelação me veio. Eu estava pensando, Senhor, sabe, como o Senhor faz isso? O Senhor nem me avisou, o Senhor só pegou a minha mensagem e pronto. Eu tenho um monte de mensagens, mais ou menos 50 ou 100 mensagens, então eu poderia só decidir qual mensagem eu vou pregar hoje. Ah, essa aqui, pronto. Alguns fazem isso, sabe? Eu fico até com inveja, mas comigo não acontecem essas coisas e eu, sabe, fico pensando o porquê e até me tornei um pouco carnal, sabe, pensando muitas vezes, e o Senhor me mostrou isso, e ele disse sim. O que você prega, o que você ensina, seja qual for o despojo de batalhar na palavra, não é só para você. É para todo o corpo de Cristo. Mas, filho, porque eu dei isso para você. Quem pregar a sua mensagem, se não viver, não vai receber.
sua proximidade a mim, comparada a eles, é uma outra coisa. Agora, não sei se você entende. Aquele que recebe a revelação, mesmo a revelação sendo para todo mundo, ele ganha mais. Porque o despojo era dado a Eleazar, o sacerdote, que simboliza a proximidade de Deus, e no processo, ele fica mais perto de Deus. E aqueles que não foram à batalha? Aqueles que tinham que dar 1 de cada 50. Ok? Aqui diz, da metade dos filhos de Israel tomará 1 de cada 50, dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas. Haha, eles não davam ao sacerdote, mas eles davam aos servos dos sacerdotes, aqueles ministros que ajudavam os sacerdotes. Ou seja, os levitas é um nível abaixo. É um nível abaixo. Então, aqueles que lutaram na peleja, ou seja, aqueles que pelejam na palavra, batalha é um tipo de guerra, hoje não lutamos contra as pessoas, ok? Pastor, olha, eu vou te falar a verdade. Tinha uma pessoa que estava tentando me enganar e você sabe que eu travei uma batalha. Não, meu irmão, esse tipo de batalha é estupidez. Amém? As nossas batalhas são espirituais. As nossas batalhas são espirituais. Então como é que essa batalha acontece? Você não sente vontade de servir ao Senhor, isso é uma batalha. Mas você decide lutar contra essas forças em nome de Jesus e ainda servir ao Senhor. Lutar contra o cansaço, lutar contra tudo. E a força que Deus vai te dar vai ser maior do que antes de você passar essa luta. De cansaço. Está me ouvindo? Quem serve ao Senhor está batalhando, está lutando, está numa batalha espiritual, sabia? Algumas pessoas não querem servir porque, sabe, exige tempo, é verdade? Eles preferem, na verdade, usar o tempo para eles mesmos, mas existem aqueles que usam o tempo para o Senhor e fazem para servir todo mundo. Para que os demais se assentem, desfrutem do culto, amém? Mas alguns estão aqui servindo. E quem se beneficia? Todo mundo se beneficia. Mas o que eles têm é a proximidade de Deus que os demais não têm. Eu disse que todos estamos perto de Deus. Mas há uma intimidade como a de João, que os outros não têm. Uau, parece uma reunião de líderes. E eles ficam no nível dos levitas. É o nível que eles estão. Mas aqueles que vão à batalha, eles dão 1 de cada 500 e a oferta era dada a Eleazar, o sacerdote que estava próximo de Deus. Mas esses aqui ficavam no nível de quem? Dos servidores só. Está me ouvindo? E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Temos 2 irmãs, Marta e Maria. Marta estava ocupada servindo ao Senhor, e eu falei sobre serviço agora mesmo. Se você serve com os olhos no Senhor, e a sua mente está fixa, olhando para o Senhor, servindo ao Senhor, mesmo que esteja preparando as canções para o culto das crianças, o culto deles, ou está preparando algo para os jovens e preparando algo como um diácono, organizando tudo, e tudo que você faz é para o Senhor. Quando alguém é grosso contigo, você vira para o Senhor e diga, é para ti, Jesus. No coração é para ti, Jesus. Eu nunca fiz isso para nenhum homem, de forma alguma. Eu faço para ti. Então você serve ao Senhor servindo as pessoas. O seu coração é do Senhor, mas existem aqueles que servem, mas são pagos para isso. E por isso é muito difícil saber se estão servindo ao Senhor ou ao seu salário. Certo? Mas nessa igreja servimos ao Senhor. Eu sei, eu os conheço, eles vão além do salário. Amém? Então temos algumas pessoas servindo ao Senhor, 2 irmãs. Uma irmã está servindo ao Senhor de acordo com a sua mente. Marta foi à cozinha pensando o que Jesus gostaria. Eu acho que ele quer isso, eu acho que ele está cansado. E tantas pessoas que vieram aqui, todos os discípulos vieram com ele. E eu sei que Pedro come muito, meu Deus. E eu vi até o pastor Lawrence lá, e ele está tão musculoso. Esses pescadores têm uma fome muito grande, eu não sei o que fazer, eu não estava preparada para fazer isso hoje. Devia ter vindo outro dia, eu não estava preparada. E foi lá irada e a irmã estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo com ele, ouvindo suas palavras.
estudando o Senhor, recebendo do Senhor, não dando nada. Então, uma estava tentando agradar ao Senhor. A outra, na verdade, estava aprendendo a agradar ao Senhor. Quando as duas forem servir, qual você acha que vai servir melhor? Aquela que servia de acordo com sua própria mente ou a que servia de acordo com a mente de Jesus? Sim, ela ouviu os segredos do Senhor. Então, é uma figura de uma mulher, mesmo estando assentada, de alguém que está na batalha. Batalha com os poderes das trevas que queriam tirá-la dali, e o diabo até mesmo usou, sabemos dessa batalha, usou a sua irmã para tentar tirá-la dali. E Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Isso é mais ou menos como se dissesse, há uma força tentando tirá-la daqui. Uma coisa é necessária. Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Qual era? Assentar aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Quando você aprende a se sentar e receber do Senhor, você vai receber algo para o seu ministério ou para até mesmo para sua igreja, sua célula, seus amigos, sua família. Mas lembre-se, o benefício não é só para você. Toda manifestação do Espírito é para beneficiar todo mundo. É para o proveito de toda a igreja. Mas, porque o Senhor deu para você, ou por você, você é o primeiro a se beneficiar. Com a revelação vem a intimidade. Agora, Marta viu sua irmã, Maria, aos pés de Jesus. Mais tarde, ouviu as palavras que Jesus disse, gentilmente repreendeu Marta e elogiou a irmã. E toda essa história, eu tenho uma mensagem sobre isso. Quando se trata especialmente sobre a cultura do Oriente Médio, é que você se assenta e se você não servir essa pessoa é uma coisa grosseira. Deve servir. E Marta fez o que era certo. A sua mente é como a mente de Marta. Ache que isso é verdade, mas quando o Senhor entra na sua casa, Ele quer que você receba dele. Por que tentar dar a Ele? O que você pode dar a Ele? Ele pegou 5 pães e 2 peixes e os multiplicou. O que você pode dar de importante para Ele? Está lá tentando cozinhar? Qual o tipo de massa? Ou um hambúrguer? O que é isso para Ele? Então, quando o Senhor chegar à sua casa, a melhor coisa a fazer é receber dele. E quanto mais você recebe dele, mais você vai honrá-lo. Porque o menor é abençoado pelo maior. Lembre-se disso. Ok? E aqui temos Marta e Maria. E se ela quisesse copiar Maria mais tarde, ela poderia, se beneficiaria. Podia copiar? Ela podia muito bem copiar. Mas olha isso. Não teria o mesmo benefício de uma revelação direta, como quem recebe do Senhor. Deixe-me falar isso. Eu não estou falando de receber sempre uma nova revelação para você pregar. Alguns não querem estudar a palavra e os tesouros que Deus deu para um homem de Deus e acabam com uma pregação muito fraca. Vivem buscando uma nova revelação. Não estou falando disso, não é isso que falo. Estou falando que até aquilo que o Senhor me deu, amém, receba, medite nisso e transforme na sua revelação pessoal. Não simplesmente pegue e depois pregue se não é uma revelação para você. Pare de traficar as verdades que não tocam teu coração. Se perdeu isso, volte ao Senhor e peça para o Senhor isso de novo. Se assegure de renovar de novo. Amém. Posso ouvir o amém? Receba, medite naquilo, alimente-se e libere. Agora, estamos numa batalha espiritual porque o diabo está nos atacando. Algumas pessoas dizem que Deus só permite o bem quando o problema começa, quando você está fazendo o bem, está falando de Jesus e o problema vem. Não, a Bíblia não fala que o problema está vindo por causa só disso. Sabia que a Bíblia diz isso? Que algo acontece depois que você sofre um pouco? Em 1 Pedro 5. Aqui não fala que Deus está te fazendo sofrer. Você vai ver quem é que te faz sofrer. Amém? E saiba que todos nós sofremos, como agora mesmo. Alguns estão presos, por exemplo, a drogas. Alguns tomam medicamentos, seja o que for. Isso é batalha? Não é uma coisa boa. Amém? Eu já ouvi isso, não é uma vida boa. Uma vida boa, ok. E o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou, e eu amo isso, o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Alguém faz uma música com isso? O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de
Diga depois de 3 vezes. Não durante o sofrimento, mas depois de. Depois de havermos padecido um pouco, esse Deus de toda graça nos aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. E não limite a palavra fortifica, porque o uso principal aqui é espiritual. Fortificar na Bíblia pode ser usado para físico também. Então, Deus está dizendo que tem um depois de. Depois de quê? Padecer? Então, aqueles que não padeceram, essa promessa não é para eles. Mas o Deus de toda graça diz, depois de haver padecido, se prepare para a perfeição. Se prepare para ter mais força. Se prepare para estar estabelecido. Amém? Ser estabelecido. As pessoas vão falar contigo e sentir que há algo diferente. No ano passado eu te vi, mas você não estava assim. Agora você está estável, você é um líder e eu acho que eu estou na presença de uma rocha. Amém? Sabe o que é isso? É porque você passou por lutas. Agora, você pode dizer, e esse sofrimento passou? Que vem quando você prega sobre Jesus e você é perseguido. Alguns espiritualizam tudo e tentam até limitar as bênçãos de Deus e a fé de receber essas coisas. Olha o contexto aqui. Aqui diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, você viu isso? Vimos o contexto do verso 10, um ataque do diabo. Mesmo que o diabo te ataque, tem um depois disso. Está ouvindo, igreja? Você vai ficar mais forte depois de um ataque. Vai receber coisas boas. Vamos agora ler o Salmo 66. Aqui diz assim, para terminar, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Já percebeu que às vezes você fala do favor de Deus, mesmo assim, pessoas se levantam contra você, pessoas começam a te atacar, seja um líder ou alguém que tem uma posição maior no seu trabalho, algo assim, sabe? Alguns parecem pisar na sua cabeça. Ninguém sentiu isso? Ainda bem, glória a Deus por isso. Aqui, Davi fala para Deus, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar muito espaçoso. Se passou por isso homens te atacando, falando de você, te oprimindo no local de trabalho, ou então em casa, seja onde for. Deixe-me falar isso. Você se sente como se estivesse passando pelo fogo e passando pelas águas. Se prepare para isso. Deus vai te tirar daí. Ele tem uma saída. Sabe o que acontece depois? Como você sai não é como você entrou. Na luta. Você entra, olha aqui para mim, neste nível, você é tirado para um lugar espaçoso, mais elevado, um lugar espaçoso. E essa palavra aqui neste lugar e mais em outro lugar, essa palavra no hebraico, que é a palavra rivaya, aparece. Ela é usada 2 vezes. Lugar espaçoso, que na verdade é transbordante. Adivinha onde? Salmo 23. Meu cálice rivaya. Meu cálice transborda. Deus te leva a um lugar que não é somente rico, mas é transbordante. Transbordar de abundância. Seja saúde, seja finanças, seja o que for, Deus prometeu, tem um depois. E olha, quando acontece, quando os homens cavalgam sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo ou pela água. Amém? Os de Dallas amam isso. Pelo fogo. Tem que gemer. Pelo fogo. Fogo! E pela água. E nos leva a um lugar espaçoso. Salmo 4. Salmo 4 diz assim, verso 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Quando ele te dá largueza? Tem uma outra versão que diz as seguintes palavras. Tu me aliviaste. Mas não é alívio, a palavra hebraica é usada em outros lugares, é a palavra Rehovot, que tem um nome, Reobom, que quer dizer, no sentido de largueza. Criar espaço, quando Deus usa essa palavra, é usada também para cômodos, Reobom, salas grandes, certo? Então aqui está certo. Nessa versão diz, me deste largueza. Quando Deus te dá largueza, eu não estou falando em ganhar peso.
Não se preocupe, não é nada disso. Deixe isso de lado. Quando Deus dá largueza é sobre a saúde, Ele te dá saúde, dá largueza na força, dá largueza na influência, dá largueza no seu alcance, dá largueza nos seus limites, na sua família, dá largueza nas suas bênçãos, amém? Então, quando Deus te dá largueza? Antes da batalha, quando está em paz? O que diz ali? Quando me deste largueza? Quando eu estava na angústia. Você está na angústia? Você não está. Não se qualifica. Amém? De alguma forma estou na angústia? Eu qualifico. Agora mesmo, neste momento, estou na angústia. Estou na angústia pelo fato de você não estar na angústia. Há algo de errado. Ok? E para você quero te dar esse verso. Para terminar, o último verso. Certo? Que está em Jeremias 48. Há um processo para fazer o vinho. Durante o tempo da Bíblia, no Antigo Testamento, não usava esses equipamentos modernos de hoje, coisas que usam nos dias de hoje, mas naqueles dias tinham um vaso, um tipo de barril, e colocavam o vinho lá, o vinho que tinham esmagado das uvas, deixavam ali fermentando. Depois disso, todo o resto, o bagaço restante que ficava, ia tudo para o fundo. O que eles faziam? Eles derramavam aquele barril e colocavam em outro barril. Ok? Mas tinha que ter cuidado para não deixar o resto, o bagaço, entrar no outro. Porque aquilo era tudo impureza, como o seu café que é moído. Você moe o café e no final você tem aquela borra, certo? Você não coloca aquela borra no café e a mesma coisa fazemos com o chá. Vem num saquinho para que o sabor possa ser sentido quando você bebe aquele chá. Alguém faz um chá para mim? Ok, então, naqueles dias derramavam o vinho de barril em barril em barril. Aqui diz contra Moabe. Aqui fala de um país. Mas há uma lição aqui, certo, sobre nós. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras. Viu aqui borras? Como de café, repousou nas borras. Fala de impureza. Isso faz com que o café fique amargo. O café fica amargo por isso. Certo? E não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o seu cativeiro. Por isso conservou o seu sabor. Quando está perto de uma pessoa assim, não sente que é um cristão, não dá para sentir que há algo real sobre ele, não há nenhuma nobreza, não sente que a sua moral é elevada. Ele é carne como qualquer um de nós. O seu sabor permanece nele. Conservou o seu sabor, o seu cheiro. Não se alterou. Conhece gente assim? Sabe por quê? Porque quando fica difícil, eles fogem. Sempre que fala com um líder sobre algo, vai embora. E depois disso, sai da igreja. E vai para outra igreja. E nessa igreja tentam derramá-lo para aumentar o seu sabor. Sabe, para que o Cristo dentro dele seja liberado e a carne seja exterminada. Para que um saboroso cheiro saia. Não gostam e vão para outro lugar. Não, esse cheiro é liberado. O perfume de Cristo é liberado somente quando passamos pela tribulação. Ele tem cheiro de carne. Você entende? Você entendeu isso? E é por isso que vai descobrir que certas vezes um homem chamado Hudson Taylor, em um dos seus livros, é a sua biografia, no capítulo dos primeiros anos, ele fala sobre este verso aqui. Moabe não foi derramado de vasilha a vasilha. Ele diz que ele não tinha um lugar para ficar. Ele e a sua família saíam daqui e iam para ali, mas durante esse tempo o seu ministério acontecia. A fragrância de Cristo era sentida. As pessoas não se importam se tudo está bem com você. Desse jeito, o seu testemunho para eles não é bom. Mas quando você é perseguido e eles olham para você e o seu rosto brilha, isso os impacta muito mais. Já vi isso acontecer com a face das pessoas. Durante a perseguição, o rosto deles brilha. E eles perguntam, como pode isso? Como você ainda pode ter alegria? Como você está em paz? Como pode? É nessa hora, quando está na angústia. Mas ouça. Estou falando da sua recompensa. Estou falando da sua presa. Estou falando dos seus despojos. Quando isso acontecer, se prepare para quê? Algo maior. Um lugar espaçoso. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Olha bem, até no Vale da Sombra da Morte. Quando você passa, não é para você ficar lá. É
Passar pelo vale da sombra da morte. O que está do outro lado? Certamente bondade e misericórdia me seguirão. Você nunca vai ficar na tribulação, mas você só vai passar. Toda aquela luta de Jó durou 9 meses. Ou 10 meses. Certo? Mais ou menos isso. Mas nós lemos como se fosse uma longa batalha que durou durante muitos anos, não foi? Foi um curto tempo. Durante isso, se necessário, você está na luta, você está chorando por causa das muitas lutas, se prepare, o Deus de toda graça, depois disso, depois da batalha, vai te estabelecer, vai te fortalecer, vai te firmar. Amém. E de você sairão riquezas para outras pessoas. E todo o povo diga amém. Dê-lhe glória. Obrigado, Jesus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar. Você foi abençoado? Agora mesmo, se você está passando por lutas ou tem um problema no seu trabalho, quando falo disso, às vezes o Senhor vai fazer você sair. Não o casamento, mas o seu trabalho. Está tudo difícil e você está pensando, o que vai acontecer? Amigo, Deus pode mudar tudo isso agora. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas, não só as boas, todas as coisas cooperam para o bem. Peça a Deus sabedoria, é o que eu estou falando. Peça a Deus sabedoria e não faça nada até se sentir em paz. Não saia sem ter outro trabalho. Não pegue essa mensagem e diga agora eu vou sair. Espere, amigo. Deus só te dá largueza, como aprendemos, quando você está na angústia. Antes de Deus abrir outra porta, outro trabalho, não saia, deixe ainda. Eu sei que sempre há exceções, em alguns casos, mas a sabedoria Sofia, geralmente dita que você deve ficar. Não sei para quem estou falando, mas eu te falo isso. Você não vai voltar para algo menor. Você vai voltar para algo maior. Não vai voltar para algo mais baixo, mas para algo mais alto. Transbordante, um lugar espaçoso. Amém? Amigo, qual tipo de porção você quer? Você quer somente desfrutar do que outras pessoas conquistaram e receber seus benefícios? Ou quer ser diferente? E dizer, Pai, eu quero te servir. Senhor Jesus, quero receber de ti. Eu quero estar entre aqueles que vão à luta. Amém? Quem vai à batalha sacrifica. Tem sacrifícios envolvidos sim, mas a recompensa é tão grande, como eu te mostrei. Você recebe mais do que o cristão comum na igreja. Você vai mais alto do que muitos membros da igreja. O que você quer? Sem batalha não há despojos. Amigo, Deus quer que você sempre vá de força em força, de glória em glória. Se está parado, anos e anos no mesmo lugar, não é sua vontade. Ele quer que você tenha uma maior revelação do seu Filho, Jesus Cristo. Talvez você está dizendo, pastor, ore por mim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados, e eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Se este é você, meu amigo, o mesmo Jesus deixou a glória do céu, veio e morreu pelos nossos pecados. E porque Deus se agradou tanto disso, Deus foi glorificado pelo que Jesus fez por você na cruz. Deus ressuscitou seu Filho da morte e o assentou à sua direita. Você deve saber que todos os requisitos de Deus, de justiça e santidade para a sua vida, foram cumpridos por Jesus. Deus não tem mais exigências. As exigências do Novo Testamento são exigências da vida de Cristo em nós e do Espírito Santo em nós. Você deve saber que Deus está dizendo, desfrute a vida de descanso. E essa vida é uma vida ativa. Uma vida servindo ao Senhor, que luta pelejas por Ele.
Então, amigo, se este é você, você diz, ore por mim, pastor Prince. Eu quero que me ajude. Guia-me e eu farei isso, ok? Então diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Tu o ressuscitaste. Quando as demandas da tua justiça na minha vida foram satisfeitas, o seu sangue me limpou de todos os pecados. Tu me fizeste um rei sacerdote. E Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem em pé, glória a Deus. Vocês estão voando, vocês estão vivendo. Eu quero que você, durante esses feriados, não menospreze a proteção do Senhor. Algumas coisas acontecem principalmente nestes feriados. Não menospreze a proteção do Senhor. Peça a proteção do Senhor. Amém? Ah, pastor Prince, nós estamos seguros. Você não pode confiar assim. Deve confiar no Senhor. Posso orar por você? Amém. Levante as mãos neste lugar. Que o Senhor te abençoe e a sua família durante essa semana e também durante o feriado. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão e também a seus filhos, com sabedoria e favor. Que o Senhor conceda a você bênçãos maravilhosas para toda a sua família, de todas as formas durante esse feriado. Que o amor cresça entre vocês mais. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Durante esse feriado, que o Senhor te coloque juntamente com a sua família no lugar certo, na hora certa. Que os seus voos sejam seguros e protegidos. Que as suas viagens sejam seguras e protegidas. Que o Senhor acampe anjos em todos os seus caminhos. Que tudo que você tocar prospere. Que a sua face possa brilhar além do idioma daquele país. Que os seus olhos possam nesta viagem refletir a Jesus. Quando olharem para ti, possam ver Cristo. Que o Senhor conceda a você e aos seus amados a sua maravilhosa Shalom, saúde, bem-estar, bênçãos e paz. Shalom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga, amém. Deus te abençoe. Amo vocês, todos vocês. Amém.